tendo em vista o que ele tem em mãos, né, os jogadores que ele tem, com as características que o Fluminense tem para enfrentar esse Boca, o que é que você imagina que tenha passado pela cabeça do Fernando Diniz ao ver o Boca jogar hoje? Olha, é por aqui que a gente tem que jogar, temos que fazer isso, temos que evitar o que o Palmeiras fez aqui, ou temos que explorar esse ponto. O que você imagina, Alex, que tenha passado pela cabeça do Diniz ao ver esse Boca Juniors hoje contra o Palmeiras? Ele já passou por isso no campeonato, né? Então ele já jogou com um adversário parecido com o Boca, apesar da alta eficiência do Boca em marcar. Isso tem que ficar claro. O problema é que o Boca acho que não jogou contra nenhuma equipe que joga o futebol que o Fluminense joga, né? Porém, é lógico que ele vai receber catimba, ele vai receber um time que não vai marcar tanto pressão, mas algo parecido com o que o Inter fez com ele, que foi acho que um dos times que mais trabalho deu para esse Fluminense na Libertadores. Ele certeza que ele vai também tomar um cuidado muito grande com o Barco, porque ele que faz muito das bolas chegarem no Cavani, ele é muito inteligente nesse sentido. Então, mas ele vai acabar realmente exigindo um pouco mais de mobilidade nessa maneira do Boca marcar. Vai tirar o conforto dessas duas linhas de quatro. Tenho certeza que a cabeça dele vai ter que balançar pro lado da bola com mais gente, né? Porque quando a gente e quando a bola, se ele consegue, naquelas trocas de bola, lógico que se o Boca ele fica no setor, não serve para nada. Se ele sair para marcar e quiser pressionar, mesmo que seja no setor, ele vai abrir algo que é onde aquela mexidinha de damas, né, vão jogando de xadrez. Cara, eu vou dar uma pecinha para você que você abrir um espaço para eu... É mais ou menos isso. Assim, eu tava até conversando mais cedo na redação e me perguntaram isso. Quem você acha o melhor adversário do Fluminense na final? Eu não tenho dúvida que o Boca é melhor do que o Palmeiras. Para o Fluminense enfrentar. Nós vamos pro Fluminense. Isso eu também acho, eu também falei. Ontem aqui nós falamos isso ontem aqui. Porque, primeiro que o nível técnico do Palmeiras, na minha visão, é maior que o do Boca. Acho que isso não tem muita comparação hoje, por mais que tenha o Cavani lá, né, que é um centroavante que já foi de nível internacional, o Barco, excelente jogador, o Rojo na zaga, é um bom time, mas em comparação ao Palmeiras, o Palmeiras tecnicamente é melhor. E segundo que o Fluminense vai poder fazer o jogo que ele gosta de fazer. Né? O Exatamente. Se desconfortável, se o adversário faz o que o Inter totalmente fez, com a minha análise que eu fiz aí no canal sobre esse jogo. Rápido ao perder a bola para ficar com a posse de novo. O Fluminense não se sente confortável sem a bola. Ele precisa da bola para ele impor o jogo dele. E ele vai ter a bola contra o Boca. A não ser que a gente... O Boca não mostrou essa característica até aqui. Agora, minha dúvida é... Cara, eles estão fazendo uma análise, parece até que eu passei o roteiro para eles. Ele pegar os vídeos lá do Fluminense, ver o jeito que o Fluminense gosta de jogar, o quanto ele se sente desconfortável dessa maneira, não tendo a bola. Você acha que ele vai tentar pressionar o Fluminense lá em cima para tentar causar um desconforto e tentar roubar uma bola provavelmente mais perto do gol do Fluminense? Ou ele vai manter essa postura, olha, vou dar a bola pro Fluminense e vou me defender aqui direitinho para não permitir com que eles cruzem as nossas linhas, né, consigam bolas em profundidade, deixar o Fluminense longe da área? Não sei o que o Alex pensa sobre isso, mas eu acho que vai depender muito do clima no Rio de Janeiro no dia. Podemos esquecer que estaremos no início de novembro. Novembro no Rio já é bem quente. Final de Libertadores é de tarde. Quando você tenta marcar lá em cima, mesmo numa condição climática diferente, como foi ontem, Inter e Fluminense, o Inter faz um primeiro tempo que fisicamente é muito forte e a gente percebe o quanto o time sente na reta final da segunda etapa. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Boca não vai começar marcando o Fluminense em cima. Em algum momento, exatamente o que eu falei. Perceber que o Fluminense está inseguro com alguma situação ou tentando manejar essa parte física ao longo da partida, pode ser que tenha período de uma marcação um pouco mais à frente, mas jogando contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, mais habituado à condição climática que a gente tem aqui, acho muito difícil que o Boca tenha essa postura de marcar na frente. Eu não acredito que não vão fazer. Eu acho que é muito mais deles picotarem o jogo, matando jogada. Exatamente, olha, muito mais nessa linha. Eles não vão. Eles análise totalmente parecida com a minha. O jogo deles é esse, eles amadureceram esse jogo. Quem quiser assistir o vídeo que eu fiz aí no canal, você gostar ou não, falando exatamente maneira, ele só tem que encontrar uma maneira desse jeito de marcar bem essa questão do Fluminense, da variação que o Fluminense tem. Mas a falta, fazer realmente a falta, parar a jogada, catimbar, eu acho que vai ser a base em cima disso.
Vamos mostrar um pouco da campanha do Fluminense de Fernando Diniz na Libertadores. Vamos colocar os números aqui da campanha para vocês acompanharem o que o Fluminense fez até agora nessa edição 2023, já histórica para os torcedores do Fluminense. Fluminense chegando à sua segunda decisão de Libertadores. Na primeira não conseguiu ficar com o título, né? Perdeu para a LDU. Dessa vez vai enfrentar o Boca Juniors na decisão. Aliás, as quartas de final, o Fluminense elimina o Boca, né? Naquela semi, né? Na semi. Quarta contra o São Paulo, nas quartas, e o Boca na... Então teremos mais como diz aí, eu tava lá. Olha só, a campanha do Fluminense de Cano, inesquecível esse jogo. O artilheiro da Libertadores com 12 gols em 11 jogos, o Cano. Ele não jogou os 12, ele só jogou 11. O Fluminense, sim, jogou 12 jogos com 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 67%. É uma campanha muito boa do Fluminense na competição, né? Tenho a impressão de que é um time já mais amadurecido, até pelo longo trabalho do Fernando Diniz sob o comando do Fluminense. Jogadores já estão adaptados à ideia dele, conhecem muito bem, ele vai melhorando os jogadores, está ganhando reforços, né, como o John Kennedy, que é um reforço. O John Kennedy nessa temporada, produzido basicamente por ele, né? O que ele conseguiu fazer com o John Kennedy, né? O John Kennedy hoje virou um titular, ou quase titular do time, não jogou ontem por uma questão tática, mas tenho a impressão, quase que a certeza, que jogando no Maracanã, com o apoio da torcida, contra um time que não é tão perigoso ofensivamente, com tanta qualidade ofensiva como é o do Internacional, tenho a impressão de que Kennedy começa jogando contra o Boca. Eu também. Lembrando que tenho praticamente certeza disso. Faltam um mês para a decisão da Libertadores, mas tenho a impressão, se o jogo fosse no domingo, jogaria John Kennedy, não? Também acho. Acho que seria essa, né? Pensando no encaixe pro Boca ali, né? Acho que pro Internacional foi uma temeridade naquele primeiro jogo ele entrar sem o Alexander no meio campo, pelas características do Inter, mas o Boca é um time bem diferente do Inter. Acho que ele entra assim nessa final com o John Kennedy, aí no meio campo provavelmente Ganso e André, se todo mundo estiver disponível para esse jogo. Eu só não sei se o Ganso vai ser titular, não. A princípio, para mim, não seria. Ontem foi muito bem na coletiva, quando ele fala que o John Kennedy é mais um desses muitos que a gente perde ano após ano. De olhar para esse garoto que desde a base do Fluminense já jogava muita bola e entender o que está dando errado com ele. Cara, vamos conversar, o que está acontecendo? Vai puxar a orelha aqui, vai fazer um carinho ali no outro dia, né? Alex sabe disso muito bem, essa relação que tem que ter dentro de um clube de futebol entre treinador e jogador. E o Diniz vai muito bem nisso, né? Aliás, tirando aquele problema que ele teve com o Tietê, eu não conheço um jogador, não sei se o Alex conhece, ou você, Felipe, um jogador que reclame do comportamento do Diniz no dia a dia. Nem o Tietê. Nem o Tietê, pois nem o Tietê. Eu acho assim, cara, eu sempre vi dessa forma. E vou falar na minha vida, não na minha carreira. O atleta realmente ele é uma mercadoria, né? Mas ele é visto realmente como um produto. Muitas vezes eu me senti assim e via gente se sentindo assim. Então, em muitos momentos, por que um atleta ele não dá certo num ambiente, num time, e ele dá certo em outro? Pelo acolhimento, Felipe. Isso acontece em empresas. O nosso Brasil, que é tão querido, receptivo nos lugares turísticos e tudo, o jogador de futebol tem hora que parece que ele é um criminoso, entende? Assim, é muito fácil de você abandonar ele, é muito fácil de você criminalizar ele, é muito fácil dele ser responsável por uma grande alegria, mas por uma grande tristeza, dele ser apontado o dedo, dele ser xingado. Vive entre a cruz e a espada, né? Então esse lado não é todo mundo que tem, a gente ouve isso do Fernando Diniz, não é de hoje. Isso ele tem com ele estudou psicologia para isso, a gente vê no Abel, que é um europeu que chegou e ele conquistou, realmente ele entendeu os outros, nem todos os outros europeus a gente tem a mesma coisa, pelo jeito o Pedro Caixinha tem esse perfil, né? Mas eu acho que o brasileiro, o atleta, quanto mais humano ele é enxergado, mais ele produz. Não tem como, eu já vi o Bernardinho falando isso, concordo plenamente também. Não tem como eu melhorar o atleta sem melhorar a pessoa, o ser humano. Então, o ser humano melhor, ele vai ser um atleta melhor, vai tomar melhores decisões na sua vida, só sendo acolhido para isso acontecer. Sabe que o masculino, né? Hoje as redes sociais, vi uma entrevista do Diniz do ano passado,
em que ele fala sobre John Kennedy, né? O quanto ele pretendia conversar com John Kennedy, já tinha conversado com John Kennedy algumas vezes. Quando estava aquele assunto lá de negociar John Kennedy, por causa dos problemas, eu fui sempre radicalmente contra. Eu sempre tive a certeza que em algum momento ele iria deslanchar. A realidade está aí, com o John Kennedy virando titular de um time finalista da Libertadores. Isso assim, o Alex falou de uma forma bem profunda sobre essa questão da relação, porque o que acontece muitas vezes quando a gente vai tocar nesse assunto? O torcedor fala assim, tá mimando o jogador, o cara ganha não sei tanto por mês, e até na própria imprensa a gente vê isso acontecer, a gente tem que fazer o meia-culpa também. Tá mimando o jogador, esse cara ganha muito bem para ser mimado assim. Cara, beleza, ele ganha muito bem, né? Pouca gente sabe o que um jogador tem que passar até virar profissional, pouca gente sabe disso, né? Não tem noção. Eu não tenho muita ideia disso, deveriam se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, mas é uma carreira mais curta, bem remunerada, é verdade, mas a remuneração que o cara ganha por mês não vai fazer dele mentalmente mais forte não, cara. Ninguém vira uma pessoa com psicológico. E nem folha salarial ganha jogo. Mais resiliente em determinadas coisas, porque ganha X ou porque ganha 10X. Isso é uma coisa que tem que ser dita, tem que ser tratada cada vez mais, né? A questão da saúde mental do jogador. E às vezes nem chega ao extremo da saúde mental, mas do comportamento, do entendimento de cada indivíduo e o porquê que ele está rendendo bem ou não está rendendo bem. Às vezes não é uma questão só de campo, não. Às vezes é uma questão extra-campo também. Está aqui do meu lado um jogador que sabe disso muito melhor do que eu. Então, esse caso do John Kennedy, ele é um case de sucesso. Mas e não é só o jogador de futebol, não, o Felipe. Eu acredito que, Rodrigo, a sociedade, nossa maneira de você formar pessoas, ela é desleixada por essa questão, assim, não entrar na linha política, nada. Não, mas pode entrar na linha política, assim, que é o que estamos vivendo assim. Então, no Brasil atualmente. É procurar deixar a população pior possível, pura e simplesmente, para ter o poder. Ele não pode ter cargo. É isso aí. Vamos esperar essa decisão, dê tudo certo, vitória Fluminense. Vai ser um problema para a sociedade? É nesse ponto que eu pego. Realmente